algumas oportunidades que eu vou mapeando. Olha, ao longo das nossas conversas eu venho falando de muitas oportunidades atuais. Tem uma causa que é TUST e TUSD, que são essas tarifas cobradas na conta de energia residencial, qualquer conta de energia. E o erro não é a tarifa, não são a tarifa de distribuição TUSD e a tarifa de transmissão TUST que estão erradas. Não tem nada de errado com as tarifas. O problema é que elas não podem entrar na base de cálculo do ICMS porque elas não são energia consumida. Essa é uma grande oportunidade. E a advocacia em TUSD e TUST ela é boa, inclusive, porque a gente pode entrar em causa própria. Ô, mas eu quero testar a temperatura dessa causa, eu quero ver se está dando certo, se não vai ser suspenso liminarmente o processo por causa do julgamento repetitivo no STJ, você pode entrar em causa própria. Entre em seu nome, na sua residência, e entre também, se tiver lá um endereço de escritório, entre em favor do seu escritório, para você medir a temperatura. Depois você pode advogar para todos os seus parentes. Advogar para parente é insuportável, mas também ajuda a gente pegar o jeito na causa. E essas questões de TUSD e TUST, elas são questões de direito. Não dá trabalho a gente ter vários casos iguais, porque a gente não vai ser demandado para audiências. Então é um processo que caminha mais ou menos sozinho. Existe uma outra oportunidade muito interessante em matéria de PVA, que é aquela questão da transferência do veículo. Você já deve ter visto isso. O sujeito vende um carro. E aí, no momento da transferência, do negócio ali, né, feito em cartório, com reconhecimento de firma, de propriedade, né, o DUT a gente entrega para o comprador, mas o comprador é que se compromete a notificar o órgão de registro, porque senão o Estado não sabe que hoje eu deixei de ser proprietário do carro X e mudei para o carro Y. Mas com muita frequência a gente vende um carro e o comprador some no mundo e não transfere a propriedade. E aí o que acontece? As dívidas de PVA continuam vindo em nosso nome. Só que a gente não vai pagar, o carro não é nosso, por que a gente vai pagar isso? E isso gera um problema, que é o protesto da certidão da dívida ativa. Os fiscos estaduais, para forçar o pagamento do tributo, eles pegam o documento de cobrança, que a gente chama de certidão da dívida ativa, e levam a protesto num cartório de notas e títulos. E, uma vez protestado, o nome do contribuinte vai ser negativado no SPC, no Serasa, em bancos de negativação de nomes, né, de maus pagadores. E aí, a gente começa a sofrer um prejuízo que não fomos nós contribuintes que geramos a causa desse prejuízo. Muita gente diz assim, ô Massa, mas se não foi transferido o veículo, tem que cobrar mesmo do vendedor, porque como que o Estado vai saber que o vendedor não é mais dono? Isso não é problema nosso, não é problema nosso. Se o Estado protestar o nosso nome e o carro não estiver mais com a gente tiver o documento de transferência, o protesto é indevido. O protesto é indevido e o Estado vai ter que pagar a indenização pelos prejuízos materiais e morais que ele nos causou. Ô Massa, mas o Estado não tem culpa. Opa, responsabilidade do Estado não depende de culpa. Responsabilidade do Estado, ela é objetiva, bastam 3 requisitos: ato, dano e nexo. Qual que é o ato? Inscrição no protesto da certidão da dívida ativa. Qual que é o dano? É tudo o que acontece com alguém que tem o nome negativado, danos materiais e morais. O prejuízo foi causado pela negativação? Foi. Ato, dano e nexo. Acabou. Está completo o rol de requisitos para o Estado indenizar. A discussão se o Estado não tinha como saber, se ele teve a intenção de fazer, isso não existe em matéria de responsabilidade do Estado, tá bom? E a gente tem que ter cuidado para a gente não se contaminar com raciocínios fazendários. Então, sempre que eu falo dessa oportunidade de PVA e protesto indevido da certidão da dívida ativa, muita gente fala isso, mas como que o Estado vai saber então? Não importa. Por meio da tradição da entrega, você sabe, muda a propriedade de um bem imóvel. O Código Civil diz isso. E quando eu entrego um carro e fico com o documento de transferência, essa propriedade não é mais minha, eu não posso ser tributado por propriedade alheia. O raciocínio ele é muito fechado no direito tributário administrativo, é uma excelente oportunidade. Existem milhares e milhares de pessoas que são notificadas para pagar IPVA sem serem mais proprietárias. Essa é uma oportunidade incrível e é escalável. Imposto de renda sobre verbas indenizatórias também é uma causa muito importante na advocacia tributária, e que normalmente os contribuintes não sabem que tem direito à restituição desse imposto de renda. O sujeito adere a um plano de demissão voluntária na empresa, por exemplo, e quando vai levantar o montante da demissão, já vem descontado na fonte o imposto de renda. A pessoa pega aquele valor, já com o desconto de imposto de renda, e acha que está certo. Só que aí o imposto de renda foi cobrado nesse pacote aí do programa de demissão voluntária sobre verbas que não são fato gerador do imposto.
Eu não posso cobrar imposto de renda sobre indenização. E muitas dessas verbas são indenizatórias. Por que eu não posso cobrar imposto de renda sobre indenização? Porque o fato gerador do imposto de renda, a situação que faz alguém dever imposto de renda é auferir renda, ter um acréscimo patrimonial. E indenização não é acréscimo patrimonial, indenização é recuperação de prejuízo. Isso não é fato gerador do imposto. Só que as pessoas não sabem. A gente tem que dizer para o contribuinte que ele não sabe, mas ele tem um problema. Ele pagou a mais e está deixando o dinheiro sobre a mesa por não entrar com uma ação dessa que obtém a restituição do valor. Uma ação de repetição de indébito, tá? Que tem algumas estratégias para a gente propor também. E, em geral, teses de não ocorrência do fato gerador são oportunidades muito importantes. ISS sobre locação de bens móveis, ICMS sobre transferência de bens da mesma empresa de uma sede para um depósito, por exemplo, IPVA sobre barcos e aeronaves. Por trás dessas oportunidades todas tem a ideia de que não aconteceu o fato gerador do tributo. E se não aconteceu o fato gerador, o fisco pode cobrar à vontade. Ele pode conseguir tirar dinheiro à vontade do contribuinte, mas uma vez proposta a ação, o contribuinte consegue receber esse valor de volta.